Eu sou o Wilker Lima. Eu sou Igor Trindade. Eu sou Nubem Bonfim. Juntos formamos o R3Cast E analisamos os principais destaques políticos. Aqui emitimos nossa opinião e vamos direto ao fato. Bem-vindo a mais um Regra de Três. Vamos aos destaques de hoje. Rogério e o voto a favor do orçamento secreto. E Daniele Garcia, para onde vai? Esses dois temas que vamos debater hoje aqui ao meu lado com Nubem Bonfim, jornalista, Igor Trindade, jornalista e Eduardo Barbosa, jornalista e comentarista de hoje. Nubem Bonfim, Rogério Carvalho e o voto a favor do orçamento secreto. Bem, primeiramente é bom esclarecer ao nosso público que o orçamento secreto tão propalado, né, são emendas, né, nas quais os deputados e senadores destinam aos seus estados e também para obras na área de educação, saúde. E nós temos as emendas individuais, as emendas de bancada e as emendas de comissão, que esse ano não foi destinado nenhum recurso. E em 2019, o Congresso criou as emendas de relator. E qual a diferença? Que nessa emenda de relator aparece tudo. De onde o dinheiro sai, para onde vai, qual a obra, como será pago, mas fica oculto o nome do deputado ou do senador que pediu a destinação daquele recurso. Ou seja, é uma coisa que fere o princípio da publicidade e da transparência e contraria quem defende uma democracia, um Estado democrático de direito, onde as pessoas possam ter acesso a tudo e a todos. Perfeito. E o deputado, o senador Rogério Carvalho, ele contrariou a orientação da bancada, votou a favor desse orçamento e agora vem a grande questão. Quando um deputado ou um senador, ele vota em um projeto, ele vota pensando, primeiro, no interesse público, o interesse da bancada ou o interesse próprio. E aí eu quero que os senhores respondam qual foi o interesse que Rogério votou a favor do orçamento secreto. Boa. Ele bolsonariou? Boa. Igor? Igor. É difícil porque a gente tem que analisar do início. Por exemplo, Rogério foi um dos senadores mais combativos na CPI da Covid. Ele foi o que mais bateu no governo, cobrando, fazendo várias denúncias, né, ali junto ao Ministério da Saúde, Anvisa, enfim, dessas questões de vacina. Então ali a gente já via ele montando um palanque político próprio. Por quê? Porque ele é pré-candidato a governo, é natural. Qualquer um dos senhores aqui faria a mesma coisa. Você está aí na mídia nacional, você tem a Globo ajudando, você tem muitas emissoras, você tem TV Senado, que o Brasil todo pega, rádio. Então ali você tem 31 minutos que você tem de visibilidade nacional, certo? Perfeito. Pontuamos aí. Então o Rogério fez de tudo para aparecer, cobrando a questão da participação na CPI da Covid. Mas quando a gente vem para a questão do orçamento secreto, e aí eu concordo com o Nubem quando ele fala, ele bolsonariou. Ele acabou seguindo parâmetros do governo que ele atacava, que ele dizia que não, é um governo genocida, Sim. O presidente não tem compromisso com a saúde. Mas aí quando chega na hora da votação, e aí outra coisa, me permita, ele faz diversas falas na bancada do Senado, em diversas ocasiões e entrevistas, de que o presidente faz negociações com o Centrão. Mas o que foi que aconteceu com o voto do orçamento? Houve uma negociação? São questionamentos que a gente tem que fazer. Mas o Rogério, tão petista, tão ligado a Lula, obediente a Dilma e a cúpula do PT, foi o voto decisivo do orçamento secreto. A partir do voto dele, que hoje está instituído o orçamento secreto. O placar foi 34-32 no Senado. Então, se ele votasse contrário, seria empate, 33-33. Então, ou seja, ele tinha o poder de decidir, o poder de Minerva, né? Exatamente. Que muitos falam, né? Que é um poder muito forte. E aí, naquele momento, ele recuou, ele desobedeceu a orientação partidária. O Wilker, me permita, antes de você passe para Eduardo, sim, né? Sim. É sobre a nota da Gleisi Hoffmann, que é a presidente nacional do PT, ela criticou o voto de Rogério e que era justamente a favor da resolução que manteve o funcionamento do esquema do orçamento secreto. Sim. E ela considerou como
um fato grave. E aí a questão é a seguinte, já pode servir para fazer essa ponte com o nosso querido Barbosa. Quando a presidente nacional do partido publicamente vem, apresenta a nota, critica Rogério, diz que ele cometeu um fato grave, isso afeta as bases aqui em Sergipe? Rogério enfraquece o Barbosa ou não? É boa pergunta. E aí, Barbosa, o que você acha aí, meu irmão? Seja bem-vindo. Quero primeiro falar do prazer de estar aqui. Nubem, você sabe que eu sou teu fã. Né? Me permitam, né? A expressão que eu uso, eu não gosto de usar a expressão, mas vou usar como o jovem gosta de usar. Um jornalista foda, cara. Um jornalista que nunca se escondeu, ele sempre teve a opinião dele, nunca quis saber muito dos outros, não. Sabe? Ele sempre foi. Agora, um super profissional, sempre soube representar as pessoas. E o momento que eu lembro foi na defesa do consumidor. Programa Obrigado. que você tinha. Isso. E tal, o ícone pra mim é aquele orelhão. Lembra que tu botou no estúdio? Isso, rapaz, você resgatou. Orelhão da Oi. Não tô fazendo propaganda da Oi, não, mas... Cara, Alô, oi, patrocina aqui. eu acho que a Oi tá devendo a grana Ajuda pra nós você aqui. até hoje. Você tinha que ser vitalício da Oi. No mínimo tem um telefone. Será que ele não tem? Bom, deixa pra lá, tá? Olha, foi muita felicidade pro povo, cara. Muita gente tendo seu direito dessa forma. E de uma forma muito inteligente. Mas eu agradeço pelos momentos hilários, nego, velho. Teve cada momento hilário. Muito bom, É verdade, muito bom. viu? Pô, o jornalismo traz isso pra gente. E o Trindade, você sabe, prazer, satisfação estar contigo, nego, velho, porque esse cabo aqui é neto do finado Trindade, um cara que foi um ícone, assim, do nosso meio. Saudoso Verdade. Trindade. Discreto, um radialista com R maiúsculo. Eu acho que você alcançou ainda, né, Nubem? Alcancei, Você- pô, conversei então, muito com ele. sabe? E um cara inteligentíssimo dos bastidores da política. Eu acho que ele, Batalha e mais alguns, pouca gente sabe o que essas pessoas Contribuíram para o desenvolvimento da comunicação o do próprio Estado. TEL, né? Até Isso. hoje, Isso, contribuiu isso. para muita coisa. Então, É o que hoje está lá no tribunal, né? é nosso conselheiro. E ele era conselheiro direto, Dona Maria, de Dr. João Alves. Está em bom lugar, um grande político. Ninguém chegou na marca dele 3 vezes, né? Foi só ele. Uma ponte do Marcos Freire. Ele Sim. disse, é um projeto, mas vou explicar como funciona. Existe uma coisa chamada, nós vamos entrar, emendas do orçamento. Parte dessas emendas a gente não vê nem o cheiro. É. São votadas e não chega pra gente. Tem uma forma de chegar e vocês sabem bem. Vocês são bons de abaixo-assinado. Me ajudem. Eu farei essa obra e colocarei vocês. Eu me arrepio quando conto isso, porque ele me chamou para a inauguração. Nós lutamos e o prefeito da cidade virou para mim e disse, um determinado prefeito, todo mundo conhece, sabe quem é? E é meu amigo também. Ele chegou e disse, não assino, não vou deixar ninguém assinar, porque primeiro não dá voto, ponte não dá voto, segundo, ninguém vai querer fazer isso daí não, porque é muito caro tal e tudo, não apoio e não vai ter, essa ponte não vai ser feita nunca. Eu falei, tá certo. Saímos de lá murcho, logicamente. Sabe o que a gente fez? Botamos banquinha na feira, e pau, batemos lata, conseguimos assinatura, peitamos os deputados na época e foi muito legal. Eu lembro de cada um dos deputados. O deputado saiu e continuou colocando. Pessoas de fora de Sergipe emendaram pra gente. Conseguimos levantar a primeira verba. Aí foi uma promessa nas 100 obras de Jackson, lembra? Sim. Botaram os pilares, não foi legal? Com o Albano. E largaram a zorra dos pilares lá no meio do rio. Foi de arrombar. Aí vem João Alves, ele virou e disse, deixaram parte do dinheiro, eu vou completar, eu vou fazer essa ponte. E fez. A ponte da Barra e a ponte do Marcos Freire. João Alves fez e inaugurou a ponte. Bacana. É No verdade. final, último mês, perdeu a eleição para a Deda, mas inaugurou as obras da ponte. Foi. Foi. Inaugurou antes. Eu me emocionei quando subi nessa ponte, porque tinha uma história minha. 15 anos da minha vida de briga para ter essa obra. E foi a gente do povo, foi todo mundo. E João Alves olhando para a gente e chamando. Fui uma das poucas pessoas que discursou. Eu fiz questão de ter o prefeito do sair. Prefeito, o senhor que teve tanta fé nessa obra está aqui hoje. Ele... Quando ele vê isso, não vai gostar muito, não. Mas é meu amigo, ele sabe que eu tenho um carinho por ele, independente de qualquer coisa e tal. O Wilker, Pois não, felicidade para vocês do R3. Parabéns. Precisávamos de ter essa vida nossa como jornalistas. Isso é nossa vida. É verdade. Parecia que Isso. estavam nos tirando isso com esse negócio da Isso. pandemia toda. É só pancada, é só tudo desemprego para nós. Vocês estão provando que com criatividade a gente vai encontrar você aqui. O Wilker é muito bom, satisfatório, é meu conterrâneo. Sim, sim. Né? Moramos na mesma cidade que amamos. Fui otorgado de 2019 para 2020 como cidadão da cidade. Eu sou paulistano, nascimento, sergipano de pai e mãe.
e Socorro me reconheceu como cidadão depois que eu que legal. plantei árvores, escrevi livros e criei filhos na cidade. Mas até hoje não entregaram meu autógrafo. Por que será? Eu né? já Não- tenho a minha de Coisas da Aracajuano. política, Não tenho na mão. socorrência. Pois eu não tenho. E me ofereceram a Aracajuana, eu olhei e falei, eu não posso. Porque eu vivi a maior parte da minha tempo em Socorro, eu me dediquei a Socorro, e eu não tenho realizações de Aracaju, e foi um carinho tão grande, mas eu aceito, deputados que estão nos ouvindo, o título de cidadão sergipano. Com o maior prazer do mundo. Se alguém apresentar, né, vai ser maravilhoso. O senador, a gente precisa entender que o senador, o cargo é majoritário. Começa por aí. Isso, O cargo é majoritário, isso. Exatamente. ele decide para onde vai. Ele pode ir, como o Contarato foi para o PT esses dias, e outros senadores estão indo para outro lugar. Alguns saindo do PSL, alguns saindo, alguns entrando agora no novo partido, né? Que é a unidade entre o PSL e o Democratas. Isso. 2 partidos grandes, mas só que aí está acontecendo uma coisa. O partido maior é o PSL, não é isso? Isso. O menor é o DEM. É. Mas quem tem tônus e musculatura política é o DEM. O DEM vai dominar. Vai demorar um pouquinho, mas o DEM vai dominar isso daí. Eu nunca ouvi falar que o maior é dominado pelo menor. Isso é política, gente. É. Eu acho que o PSL entrou numa onda de dar musculatura maior ainda para quem ele isso. não conhece. Então, isso é política. O DEM não ficou pequeno em quantidade de parlamentares, mas provou sua musculatura, sua força nas eleições. Você tem que ver a quantidade. Quantos municípios o PSL governa, veja quanto o DEM governa, aí você vai entender o que eu estou falando. Sim. Boa. Entendeu? Boa. Sansão e Golias, mas o Golias dessa história tá sabendo para onde vai, né? Então, e o Davizinho, na realidade, é o PSL. O Sansão da história é o democrata, mas como ele já sabe como o outro morreu, o outro Golias, ele não vai vacilar nessa questão, né? E o fato, cá para nós, de André Moura ser o presidente disso daí, tá mais do que provado que André, o DNA dele é do democrata, o DNA dele não é de outro lugar, né? Isso. Agora, tudo é centrão. Mas alguns são mais raiz. E quem está dominando, na realidade, democrata é o centrão raiz, a Semineto e por aí vai indo. Isso. Então, agora, o Bivar é um cara inteligente. Soube sobreviver a mesmo de coisa, até a possível quebra da empresa dele que o presidente impôs. Estou falando tudo isso porque a Gleisi Hoffmann fez o papel dela como presidente. Certo. E quem é ligado no Estado é o vice-presidente do partido a ela, que se chama Márcio Macedo. Márcio Macedo. Exatamente. Isso. Márcio Macedo é a antítese, queira ou não, internamente no partido do senador. Tá todo mundo junto com o Baiá, tudo legal, em determinada hora, mas na hora da briga de espaço político é cada um por si. Então os interesses estão indo. Quem representava Lula, quem está representando tudo era Rogério. Rogério não tratou. Com isso daí vai haver uma divisão. Alguém vai representar Lula, vai pro negócio. Mas cá para nós, o Rogério está muito mais para fazer a campanha dele. Isso. É o que está se escrevendo. E né? aqui a discussão é em Sergipe, estamos no estado de Sergipe, o R3 é do mundo. Eu sei que eu estou falando nesse momento com Portugal, com a Espanha, estou falando com o mundo todo nesse momento aqui. Isso é internet, esse é o novo jornalismo. Mas me permitam, senhores, que aqui só tem sergipanos. E todos nós, como sergipanos defendendo, a gente tem que defender. E queira ou não, do orçamento, gente, aquele quase 2 bilhões que chegou para a gente, veio através disso. É assim que André conseguiu muito dinheiro. É assim que André fez o Estado sobreviver. Tire 2 bilhões do orçamento desse Estado, agora me diga o que sobrava dele. Alguém pode me dizer o que sobrava do Estado? Nada. Nada. Tire os 200 milhões que o Rogério pegou nesse orçamento e colocou inteligentemente no Estado para a reforma de rodovia. Situação que já está ruim. Ia ficar como? Pior. Me perdoem. Qualquer resto de discussão que entrar nisso, para mim, é hipocrisia pura. É política, nego querendo detonar. A questão, o senador devolveu o que ele pegou. Ele pegou um cheque em branco, descobriu que não tinha e foi acabar homem. Foi de palavra, ele devolveu. Ele é amigo pessoal do senador, filho do presidente. Algum problema nisso? Nenhum. E é o que é mais normal em Brasília, todo mundo. Agora, quando chegar lá no plenário, nego, velho, cada um defende seu quadrado. Seu espaço. Então o senador hipócrita... Não, ele acha aquilo dos Bolsonaro. Ele acha aquilo da questão. Mas ele tem um amigo pessoal, já é inteligente, é corajoso e vai pagar um preço alto, com certeza, por esse voto dele. Isso... Qual seria, Eduardo, na sua Isso é opinião, o fato. preço que ele vai pagar? E me Seria dando agora? aqui a sua pergunta, é muito oportuna, inclusive. Então, isso já reflete o fortalecimento da pré-candidatura de Rogério ao governo do Estado, que ela já está consolidada, e isso vem de adversários de fora e possivelmente dentro do próprio PT?
Com certeza, é a mesma coisa que está acontecendo pro Nacional. No Plano Nacional você só ouve o quê? Tic-tac, 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 não é isso? Polarizado. Bolsonaro, Lula, Lula, Bolsonaro Isso. tal. Não tem nenhum dinheiro secreto. O orçamento pode até Isso. ser, mas dinheiro secreto não tem. A conta tem que bater, tem que É, fechar. Se não isso. fechar, Só não revela o nome do autor, né? Daquela emenda. emenda. precisamente para não saberem quem levou mais. Que eu acho interessante isso. Gente, isso é antigo. O Eduardo Dutra botou dinheiro como a gota aqui dentro e o governador não era dedo. Estão lembrados disso, né? Ele foi Sim. candidato, depois a governo Isso. perdeu e ficou fora do Senado. Eduardo Dutra foi um dos campeões em emenda. Ele era muito inteligente. Ele emendava para todo mundo, ajudava tudo quanto é estado. Mas quando chegava na hora, ele apertava os pares, se juntavam e o dinheiro chegava para Sergipe. Ninguém botou mais dinheiro dentro desse estado do que 2 pessoas em orçamento e emenda. Os 2 homens mais inteligentes teve. Vou dizer os nomes dos 2. Agora, para vocês se preparem. Senador José Eduardo Dutra e o depois não é Rogério, não, viu? E o outro se chama André Moura. Perfeito. Inteligentíssimo. Trabalhando para o Rio de Janeiro, uma das rusgas do Rio de Janeiro, que quase a cabeça dele vai a prêmio, foi porque honrou o estado dele. Continuou botando dinheiro como ninguém jamais botou. Pegue tudo que foi colocado de dinheiro por André Moura, não dá o que os 8 deputados colocaram nos últimos 8 anos. Impressionante. Tô colocando de forma clara e desafio a todos, viu? Junte os caraminguados de E dinheiro. ainda vem chegando venho grana, provar né? diretamente para mim. Aceito aqui no R3, aceito em qualquer outro lugar. Mas já estou dizendo aqui, porque aqui eu sei E que tem vai ter coragem, debate tem café no público. bolo. Opa, E isso é pode bom. trazer o debate, porque os jornalistas são bons. Mesmo não estando, pode debater com eles. Porque Não, eu não você estando, vai vir, Eu sim. não estando nessa bancada, eu sei que estou muito bem representado. Já estou inscrito no canal, se inscreva no canal, você que não se inscreveu ainda. Mas, E essa, Eduardo, essa é a questão. mas a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: qual o preço Rogério vai pagar por isso? Que ele vai pagar um preço. Já está pagando ferro interno, eu não tenho outra expressão. A questão da oposição foi um refresco no Palácio do Governo. O Palácio do Governo estava soltando as bombas em cima de 2. Outra polêmica para vocês, se prepare agora. Primeiro, a ordem era caça Edivaldo Nogueira e agora é caça Rogério. E Nível agora, 2. e essa pergunta é por que Rogério prefere Edivaldo como candidato ao governo a qualquer outro candidato? Rogério E aí? declara isso. Eu quero que o candidato ao governo seja Edivaldo. Eu quero enfrentá-lo. E ele já fez essa declaração em algumas festas de interior. Me diga de uma forma muito clara. Qual eleição que o prefeito de Aracaju ganhou sem o apoio do PT? Boa, era isso que... Nenhuma. Essa observação. Nenhuma. Nenhuma. Pronto. Calma, máquina é máquina. Se ele conseguir a proeza de ser o candidato Sim. do Palácio, que eu não acredito, se o também prefeito conseguisse, tinha um liame aí. Se conseguir unificar. Mas você conseguir que todo mundo vá apoiar, né, o prefeito, e não tem nenhum demérito para a questão, e apoiar Edivaldo, grande gestor, grande administrador, grande técnico, mas é a galinha que não cisca para ninguém, nego velho. Não forma grupo. Ele não é parceiro de ninguém. Ele não faz. Pode falar o que for de Belivaldo. Belivaldo chegou junto de todo mundo e... Ai, tá errado aonde? Dá uma olhada. O R3 surgiu como? Da união, parceria, exatamente. Amizade, É. fidelidade de um pro outro. Eu tô vendo a generosidade de Nubem com vocês mais jovens aqui Sim, nessa sim. bancada. Eu vejo essa questão. Fico muito feliz quando ele me chama de jovem. Eu também. Vocês, os cabos ainda não sabem o que é a idade. Olha, honra esses cabelos brancos. Aí, meu irmão, Vou dar lancha aí. aí é TV, aí é rádio, aí é jornalismo raiz. Aí sabe o que é, nego, velho. Esse caba já rolou lama em bairro que hoje é glorioso dentro de Aracaju, mas era tudo lama É e ele tinha que verdade. se lascar. Tomou muita marita com bolachão, nego, velho. É. Deixa eu pegar um gancho Vocês não aqui sabem o que é marita, mas... Não sei não, mas a gente sabe que é tubaína com Tubaína, pão sim. e salame. Pois, Pega um gancho Afinal, aqui, meu Eduardo. pai foi dono da marita, então eu sei porque disso daí. Ontem eu estava num evento oficial e escutei um político gritar assim, né? Gritar não, Edivaldo passou ao lado dele e aí ele falou, meu futuro governador. Aí Edivaldo disse, não. Aí o rapaz repetiu, não, futuro governador. Ele, não. Ou seja, ele já viu que não dá para ele.
Ele pode até fazer essa cena de que não, eu vou, mas ele sabe que não vai. Outra polêmica, então vou soltar agora, Will, que vocês perdoem eu ir. Olha, eu tô falando para esse microfone aqui. Edivaldo Nogueira vai renunciar e é candidato a governador. Seja do Palácio ou não seja. Será que ele Vai ter essa atrasado, coragem? mas vai. Tô lhe dizendo que vai. Terceira via. Tô dizendo. Anote, R3, anote anota um aí. dia e assim eu não abro mão de não estar nessa bancada na data posterior. Eu quero estar no podcast na data posterior para Pronto. conversar sobre isso daí. Outra coisa que eu falei há 2 anos e todo mundo tomei pau. Foi na minha coluna, né, num determinado site que eu faço parte, que eu sou colunista lá, e o que eu disse? Eu falei que Ulisses Andrade era o candidato a governador do Palácio. Falei e vou reafirmar. Ulisses Andrade é o candidato ao Palácio e provavelmente quem vai ocupar aquela vaga indicada pela Assembleia é o deputado federal Metidieri, não é o pai. É o Luiz filho. Alqueire, sim. Mais uma bomba. Agora, já fui interpelado essa semana quando reafirmei essa questão de determinado grupo, que eu podia prejudicar a questão, mas vai prejudicar ou não quero saber. Somos jornalistas, a gente tá aí para isso. Informar. Porque o povo fica inocente. Olha, Wilker, passa pelo Tribunal de Justiça quem vai ser o governador, passa pelo Palácio, passa pela Corte de Contas e passa por dentro da Assembleia. Então, vocês colocam o nome, acho interessante, vocês vão analisando o nome e vocês não perfilam essa questão. Se o nome não tiver a bênção, não tiver padrinho, se o nome não tiver harmonia, se o nome não tiver serviço prestado ao grupo como um todo, não sai candidato a governador. Boa. Ninguém é candidato a governador na tora nesse estado ou estado algum. Quem foi pode até ganhado, mas teve governo difícil. Rio de Janeiro, como é que foi? Ficou O inviável. juiz honestão sobreviveu? Não. Então você está dizendo com Gente. todas as palavras que o nome que perfila melhor, não só no tribunal, Corte de Contas, Assembleia e no próprio Palácio, é o Ulisses Andrade, porque acaba unificando todo mundo e ninguém vai se opor a ele. Tem outro que circula tudo isso, afora o Ulisses. Gente, não tem gente, isso é política, Acabei de gente. dizer aqui agora. não Isso. foi? Isso é política. É a Agora- pedra cantada de Eduardo Barbosa, né? Quando vocês falaram, o Nubem passou uma manteiga nisso daí. Com manteiguinha fica tudo bom. Foi. Legal, ele passou uma manteiguinha nisso daí. Já veio de... eu acho que eu vi num podcast de vocês, não sei. Alguma coisa, eu já vi Nubem comentando isso daí. Eu acho que Me- você me- viu, me você viu perdoe na se minha coluna Igor memória- Trindade, lá no ensergipe.com.br. Boa. Então, Então, mas leio vocês, eu acompanho vocês. Boa, Então, Eduardo. eu vi um de vocês colocar com uma propriedade isso daí, e pra mim me vai descer, porque foi algo que eu coloquei há 2 anos, a maioria disse que eu era louco, Boa. mãe de Iná, pai de Iná, tiraram todo tipo de onda. mas tá todo mundo enrolando a língua agora quando a coisa tá indo. O Ulisses tá errado, não. Tá não. Ele tá se preservando, meu irmão. Ele tem tempo, tem as prefeiturinhas. Se ele sai antes, os corrupinhos fogem, os amiguinhos fogem, ele não tem apoio. O Ulisses vem com os parceiros dele. Quando digo parceiro, é parceiro do bom sentido, amigo. Sim. De dentro do tribunal. O Ulisses vem com 30, 35 municípios na mão. Fechado. Somando a máquina isso, gente, eu não estou dizendo que fecha a eleição, não. Porque quem vota é o povo. verdade. Mas eu estou Exatamente. dizendo que torna um escolhe é o povo. candidato seríssimo. E tem um detalhe: é um caba de palavra, é um cara que chega junto e tal. Rogério deu a mesma sorte, é um cara de palavra com o grupo dele, é um cara que faz bem para o grupo dele. Então, é analisar a questão cada um e vai votar. O voto secreto, gente, cada um vai votar onde for. Daniele, pra onde vai? Igor Trindade. Daniele vai para o Senado. Opa. Isso já está sacramentado, ela já decidiu isso, né? Ela viu, ela teve acesso a pesquisas. Eu até conversava com o Nubem há 2 dias atrás, que uma das pesquisas ela aparece como segunda. Bem lembrada. É um Tá nome bem lembrado. leve, não responde a processo, fez um bom trabalho Mas isso na no Deltap. contexto geral, estado inteiro? No ou contexto geral, ela Aracaju? aparece na segunda na pesquisa. No contexto geral. Então, assim, Deltap, aquela perseguição, né, que ela teve dentro do governo, aquela situação toda, tem um peso, né, negativo, porque ela tinha até então uma relação, a gente não sabe se tem, né, uma relação com o Alessandro, mas ela já está se desgrudando. Então, ela vê no entendimento dela, e principalmente com o grupo dela ali, ela já entende que vai para o Senado, que a chance dela está no Senado. Boa. Por quê? Porque ela sonha em ser a sucessora natural de Maria, porque Maria foi a única política mulher que conseguiu estar no Senado por tantos anos. E aí a gente tem que louvar a isso, porque não é fácil. Boa, boa. Nubem Bonfim. A candidatura para o Senado é uma candidatura majoritária, não é decidida pessoalmente. Eu quero ser candidato. A gente tem um exemplo de Emília Correia, que agora sofreu um strike. O partido disse, você quer ser candidata, você vai ser candidata a deputada federal. O partido precisa crescer e também aumentar o seu fundo eleitoral e partidário. Nós precisamos fazer deputados federais.
Se você quiser disputar o Senado, para Emília, você vai por outro partido. Da mesma forma, Daniele, o Podemos já sinalizou que quer um palanque para Sérgio Moro, aqui em Sergipe, com um candidato forte ao governo. E também quer eleger o deputado federal. Se Daniele vai num projeto pessoal, se lança candidato ao Senado, é um nome forte. Mas aí ela vai contrariar a orientação da Nacional, que quer lançar um candidato ao governo e eles querem compor com o próprio Cidadania de Alessandro. Então, eu acho que a candidatura dela só vai ser definida lá na frente, desde que crie condições para ter um nome forte para o governo e também um nome para federal, porque arriscar tudo ou nada, vou disputar o Senado, num dado momento que ela ainda não percorreu o interior, ela vai ter que andar ao lado de Alessandro, e Alessandro, em que pese nacionalmente ele ser um nome de destaque, em Sergipe ele sofre um desgaste, depois daquele PL 2630, o cala-boca, Da fake né? news. A questão de controlar as redes sociais. Então, houve um desgaste muito grande, notadamente Nossa Senhora do Socorro, os grupos, né, de WhatsApp, todo mundo criticando o senador. Então, é com isso que Daniele vai conviver. Então, se ela for candidata a Senado e ela vem ao lado de Alessandro, o que aconteceu na eleição para prefeito em 2020? Ela se afastou de Alessandro, propositadamente. Então, a definição, eu ainda acho precoce. Tem o desejo dela de disputar o Senado, mas, acima do desejo dela, tem a orientação partidária e eu acho que ela não deve contrariar. Isso é uma coisa para abril. Perfeito. 2 minutos, meu amigo Eduardo Barbosa. E Daniele, para onde vai? Eu acho que o Nubem falou tudo, não vou chover no molhado. Ele quis dizer, eu vou traduzir. Se o projeto não for de grupo, não vai. E esse grupo, o Podemos é muito pequeno, não dá nem para fazer um grupo interno. Moral da história, esse projeto precisa ter outros atores. E você desprezar um ator que teve 400 mil votos, eu digo que 200 mil votos ainda continua por insistência ou por outra coisa com ele. Então, você negar um apoio de uma pessoa de 200 mil votos, eu vou dizer uma coisa, você não está sabendo para onde ir. Está perdido igual cachorro que cai de caminhão de mudança. Então, meu irmão, ainda não é o ramo dela. Ela foi muito bem numa eleição porque foi conduzida e ela está esquecendo esse detalhe. Raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. A eleição passada foi diferente. Você teve uma eleição com o Lula retirado, você vai ter uma eleição com o Lula introduzido. Então, aquela comoção, aquela questão que levou ao segundo voto e alguns erros, que eu vou dizer, o erro de André Moura. André Moura, nós conversamos mais de uma vez, a gente assessorava na campanha dele e falava, vai Ramão, tira esse nome do seu quest, porque essa ruma de prefeito que você botou para apoiar, se bobear vai dar mais prefeito que você, não deu outra. Mesmo voto que André teve, ele teve. Mas ele teve o mesmo voto que André, ele conseguiu fazer a mesma coisa que Eduardo Amorim, vocês lembram? Ele foi a segunda opção de todos. Isso. A mesma estratégia que Rogério usou. Ou seja, os dois que partiram para a segunda opção se elegeram, os primeira opção, todos ficaram fora. Verdade. Todos. Inclusive 2 ex-governadores. É. 2 É verdade. ex-governadores Foi um marketing que e deu um errado. ex-senador. Marketing errado, um marketing inverso. Então, eu fecho, eu não tenho o que dizer, fecho 100% com o que Nubem falou sobre essa questão. Somente Perfeito. traduzindo para o popular, essa análise perfeita que Eduardo acaba de fazer, é como se Daniele, né, com relação a ela, Alessandro, fosse o rabo querendo morder o cachorro. Né? Perfeito, Nubem Mofim. É essa questão. E, gente, você é lindona. Viu? Nada pessoal. A gente está fazendo uma análise fria aqui, jornalística, Sim. que eu espero que seu partido e que vocês analisem, né? O pessoal do Podemos, principalmente o presidente municipal, ele acha que eu tenho uma questão pessoal. Ele vive me ridicularizando e tal. O cientista político, então, me chama do que quiser. Quem é o presidente Eu não do tô nem Podemos? aí. Não, deixa pra lá. Entendeu? Por enquanto é Mota. Não segura muito tempo, não, porque é a velha história. Esse jogo é para quem é do ramo e para quem é grande. Para quem sabe jogar. Se o Podemos for pensar isso daí direito, precisa melhorar a questão dos seus quadros. E essa melhora do quadro passa pela humildade, passa por você entender por onde vai. Eu estive na convenção, esse final de semana, estive Sim. na convenção do Partido Cidadania, extremamente organizada, dentro do tamanho que o partido é e pode, extremamente reconhecido, e os atores são perfeitos. Jorge sabe o tamanho dele, segura o lugar dele, é o atual presidente. Kit Lima é um ícone, cara.
de bandeira, de luta dentro do dela, agora muito focada e vem com a faca nos dentes para ter mais de 20 mil votos para voltar para estadual. Estão Samuel determinados. focadíssimo. E tem uma eleição dura. Samuel sabe que tem uma eleição dura porque tem outros atores agora entrando no partido e, queira ou não, ele é o patinho feio, que foi menos votado. Mas eu acho que Samuel surpreende nisso daí. E lhe digo, de cara eu lhe digo, cidadania volta com 3 cadeiras. Tranquilamente. Perfeito. Volta com as 3 Muito cadeiras boa. dele. Por Mas aí volta aos 3 que estão? Ele disse que volta 3 cadeiras. Não falei que volta. Aí outra Você quer o história. número da cadeira também? Aí? Olha, converse com o Nubens Será que Socorro faz de novo sobre o problema dois dos estaduais? passos. Olha, os passos é maior que a região dele, é maior que o município dele. Os passos são os passos. São Desde fortes. Chico Passo. São fortes. São pessoas que honram palavra, família, eles têm Isso. palavra e grupo. Então você já está dizendo que Jorge Passo é um dos que vão. Não, é dureza as eleições dele. Cada eleição deles é uma construção. E eles são muito humildes para isso daí. Então, eles mesmos podem não voltar e eles sabem disso daí. Mas eles trabalham a eleição, do dia que terminou a eleição, já começou a outra. Já começa a outra. Eles são Perfeito. extremamente profissionais disso e tudo muito legal, viu? Só tenho a agradecer a vocês 3 por esse convite honroso. Quero recomendar aos meus seguidores que compartilhei que vocês continuem seguindo a R3, excelente informação. E eu garanto que assim que Nuvem se soltar, vocês vão dar boas risadas aqui, porque ele é maravilhoso, viu? Eduardo, muito obrigado pela participação. Fica o convite para as próximas. E vamos finalizando mais um Regra de 3. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Um forte abraço.